Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa temática da primeira semana de debate sobre Ensino Fundamental 2, Pedagogias de Fresta para Reencantar Escolas e Sujeitos. Bom, gente, essa semana de eventos ela está sendo organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E essa semana ela conta também com a parceria da Coordenadoria de Diversidade, Cultura e Extensão Curricular, da Gerência de Relações Étnico-Raciais, da Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, da Escola de Formação Paulo Freire e da Multirio, tá? Bom, e a transmissão dessa semana, como é que está acontecendo? Ela está acontecendo pelo aplicativo Rieduc em Casa e também pelos canais da EPF, não é? Da Escola de Formação Paulo Freire e da Multirio no YouTube, ok? Bom, gente, essa semana tá cheia de atividades, tá? E são atividades diversas, atividades assíncronas, síncronas, presenciais e remotas. E essas atividades, elas têm o objetivo de levantar reflexões e saberes inspirados em temas que sejam significativos para os educadores que atuam no segundo segmento do ensino fundamental, beleza? Bom, então como é que está organizada aí essa programação? Ela traz vivências, né, e as vivências elas estão acontecendo de forma presencial em diversos pontos da cidade. De forma virtual, nós temos as mesas temáticas, como essa, que traz especialistas e convidados da rede, tá? E também temos rodas de conversa. E essas rodas, elas funcionam como um espaço de ampliação, de repertório, de troca de experiências, de diálogo entre as diversas secretarias, né, entre os diversos setores da própria Secretaria de Educação, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Beleza? Muito bom, gente. E como vocês acessam toda a programação dessa semana, tá? Essa programação está disponibilizada num link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, para ficar por dentro de tudo que está rolando, acessem esse link para ficar por dentro da programação, beleza? Bom, gente, eu sou Patrícia Costa, eu vou mediar a mesa temática de hoje, tá? E o nome da nossa mesa é Multiletramentos para ler o que não está escrito. Bom, e antes da gente começar a mesa, eu queria conversar um pouquinho aqui rapidamente com vocês sobre, né, o que seria, então, qual a relevância desses multiletramentos, tá? Então, eu queria que vocês mantivessem uma coisinha aí na cabeça de vocês. A gente tem que considerar que nada se faz sem linguagem. Tá? E quando eu falo em linguagem, eu estou querendo dizer aqui linguagens diversas, né? Eu estou falando de linguagem oral, de linguagem verbal, imagens, cores, movimentos, tá? Entre outros aspectos. E aí a gente também precisa pensar que existem diversas formas de construir significado na e pela linguagem, tá? Então, sendo assim, o objetivo da mesa de hoje é a gente refletir sobre como os multiletramentos podem ser utilizados de uma maneira que a gente possa ler o mundo através dos multiletramentos, tá ok? Bom, e para a nossa mesa de hoje, eu convido o professor Leslie Molico, professor doutor Leslie Molico, docente de língua inglesa no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Paulo da Fonseca, Cefet, Unidade Maria da Graça. Aqui com a gente também, diretamente de São Paulo, nós temos o escritor Emerson Alcade, que também é Slam Master do Slam da Guilhermina, e vencedor do prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. E também conosco aqui a professora doutora Gabriela Brião, a coordenadora do GEMAT UERJ, que é o grupo de educação matemática do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, são esses nossos convidados ilustres aqui de hoje. Quero começar agradecendo a presença de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Para começar aqui o nosso bate-papo, uma coisa bem leve, bem tranquila, bem descontraída, eu convido o professor Leslie. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo aí essa live, né? É um prazer estar aqui, quero agradecer aí ao convite da SME na pessoa da professora Patrícia e quero dizer que é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou docente do Cefet Maria da Graça, professor de inglês. O Cefet Maria da Graça, ele é colado ali com a favela do Jacaré, né? Então nós temos muitos alunos das classes populares e a gente consegue dialogar diretamente, né, e formar, né, profissionais críticos nessa área. E eu também coordeno o grupo de pesquisa Sulear, que é um grupo de uma pegada decolonial, e a gente pensa em práticas, né,
docentes, né, dentro de um viés decolonial, mas isso eu vou passar e falo um pouco mais depois, porque aqui me chamaram para falar sobre os multiletramentos. Inclusive, eu quero parabenizar o título da mesa, né, que eu acho que basicamente multiletramentos é isso, né, é você, a partir dessas diversas linguagens que a Patrícia falou, né, tentar aprender e ensinar a ler o que não está escrito. Né? Então, já que eu sou a primeira fala da mesa, né, eu resolvi tentar mapear um pouquinho alguns conceitos que perpassam pelos multiletramentos, né, justamente baseados, na verdade, nas leituras que eu já fiz, evitando citar aquela citação chata de autores e tudo mais, né? E eu vou tentar ser um pouco sucinto com relação a isso e mostrar algum material que a gente está fazendo lá no nosso grupo de pesquisa, que eu, juntamente com a Patrícia e a Mariana, a gente trabalha com ensino de língua inglesa para defensores e defensoras de direitos humanos, além de eu atuar no ensino médio. Né? Bom, enfim, multiletramentos. Né? Dentro da palavra multiletramentos está a palavra letramento. Né? Então, que eu entendo isso como a capacidade, habilidade, competência, né, de compreender, abstrair, representar e agir no mundo e interagir no mundo, e isso, como a Patrícia falou, vai ocorrer na linguagem por meio dela. Né? A gente constrói significados e sentidos, mas não de forma isolada, e sim na relação com uma outra pessoa na sociedade. Né? A gente fala de linguagem verbal, de ler, escrever, escutar e falar, mas também é saber se relacionar com outros sujeitos, dentro das instituições, inclusive, né? E dentro dos meios que estão para nós disponíveis na nossa cultura. O bilhete, a mensagem de texto, os slides, o sinal de fumaça, né? Enfim, a gente pode pensar em vários artefatos culturais disponíveis. Então, assim, só para ter um exemplo, o letramento é a gente saber que o tomate é uma fruta, mas que a gente não deve colocar o tomate na salada de frutas. Né? Isso aí, obviamente, de acordo com os nossos códigos culturais gastronômicos. Pode ser que em alguma outra cultura seja ok colocar o tomate dentro da salada de frutas, mas eu não conheço por enquanto nenhum. Né? E o letramento ele está inserido, né, dentro dos multiletramentos. O que é o multiletramento? O multiletramento é o letramento multimodal. Né? Ele não se limita à palavra escrita, ele tem muitos modos de acontecer. Né? Então, ele vai se estender, obviamente, ao que a gente chama de múltiplas semioses. O que é isso? É a charge, o grafite, o gesto, o monumento, a dança, a pintura e por aí vai. Formas de significar o mundo. Então, se a gente for pensar num livro, né, na capa de um livro, por exemplo, a gente tem a dimensão de saber entender o significado do título do livro, que é a linguagem verbal, mas também saber como as imagens, as cores, as formas, aí as texturas escolhidas para ilustrar a capa, ele constrói sentido junto com as palavras do título. Né? Um outro exemplo é a gente saber que a gente não deve usar emojis na redação do Enem, né? E por quê? E uma vez que você opte por usar um emoji na redação do Enem, saber quais são as implicações disso, né? Enfim, então, isso tudo aí está no bojo dos multiletramentos, né? Então, que também pressupõe, dentro da teoria dos multiletramentos, você assumir uma postura crítica perante o mundo que nos cerca, por meio de uma prática que é transformadora. Né? Agora, a questão esse entendimento de crítico, né, ele é muito amplo, né, e hoje, mais do que nunca, está em disputa. Né? Então, eu percebo que assim, os multiletramentos eles vão se beneficiar de algo de uma teoria que a gente chama, né, um conjunto de teorias, que a gente chama de letramento crítico. Né? E dentro de uma perspectiva decolonial. Então, quando a gente pensa em educação, e eu penso em educação como processo de formação de cidadãos e cidadãs, né, esses conceitos acabam enriquecendo os multiletramentos. Né? Então, o que é o letramento crítico? Né, dentro dessas leituras que eu fiz, né, ele é um dos muitos letramentos embutidos nos multiletramentos. Então, o letramento crítico, para mim, é a capacidade de compreender, refletir e agir sobre aquilo que a sociedade considera normal, natural, verdadeiro e, portanto, imutável. Né? Então, ele é um entendimento, o letramento crítico, né, de que qualquer prática social ela é fruto de uma construção histórica. Né? E essa construção ela se repete tantas vezes ao longo da história que a gente tem a impressão de que as coisas sempre foram assim do jeito, desde que o mundo é.
né? Eu imagino que muitos de nós já ouviram essa expressão, inclusive sendo usadas para defender coisas como a existência de super ricos e de miseráveis, né? Então, não, as desigualdades sociais existem porque sempre existiram, né? E, na verdade, o letramento crítico, né, dentro da perspectiva dos multiletramentos, nos ensina e nos permite enxergar as coisas, né, elas nem sempre foram assim desde que o mundo é mundo, certo? E, portanto, elas passam a existir por conta de processos sócio-históricos, né? Bom, esses processos, inclusive, se a gente for pegar a história do capitalismo, são processos bastante violentos, né? Diga-se de passagem. Então, quando a gente passa a enxergar os fatos do mundo como resultados de um processo, a gente começa a perceber que não existe neutralidade, né? Por quê? Porque nós estamos imersos nas relações sociais e, portanto, nós seres humanos, somos atravessados por ideias, crenças e práticas que nos constituem como seres sociais. E onde isso fica visível? Na linguagem. E quando eu digo linguagem, vamos entender daqui para frente, essa é a linguagem verbal e suas múltiplas semioses, né? Bom, essa consciência de que sempre partimos de um lugar ideológico demarcado, ela nos ajuda, por exemplo, na hora do planejamento de aula, né? Na escolha do texto que a gente vai trabalhar, na escrita do material didático e por aí vai, né? E é isso, para mim, que nos permite ensinar a ler o que não está escrito, né? Só que, para isso acontecer, a gente tem que, nós como professores e professoras, a gente precisa estar sempre muito atento se os nossos próprios conjuntos de ideias e crenças estão, de fato, contribuindo com uma cultura da vida, e não com uma cultura da morte, né? Então, a gente tem que sempre se problematizar dentro dessa construção sócio-histórica aí, de sociedade, de verdades transitórias e tudo mais, né? Enfim, daí que vem a perspectiva colonial ajudando nesse fluxo, né? E, mais especificamente no meu caso, para o ensino de inglês e para a defesa de direitos humanos a partir do ensino do inglês. Bom, a decolonialidade, ela chama a atenção de que o conhecimento e as formas de apropriação desse conhecimento, que são consideradas aí normais e naturais, elas estão enraizadas num modelo que é ocidental, mais especificamente europeu e estadunidense, né? Então, a decolonialidade nos desafia a pensar o ensino da língua inglesa não mais pelo viés das temáticas turísticas e de consumo, que são frutos aí da colonização, desse norte global, né, que está presente aí em vários livros didáticos de inglês aí, que a gente vê sendo vendidos aí a balde, né? A decolonialidade, me embolei. A decolonialidade, ela nos ensina a partir dos multiletramentos a ensinar ao estudante, a pensar junto com o estudante, o que significa, por exemplo, pertencer ao sul global, né, ao lado do colonizado, né, dentro dessa sociedade capitalista. E se a sociedade é capitalista, ela é inevitavelmente desigual, hierárquica, conservadora, racista, patriarcal e LGBTQIAP+ fóbica, né? Agora, imagina se eu, como professor branco, heterossexual, né, lá no topo da cadeia de privilégios, não estivesse me problematizando dentro desse processo o tempo inteiro, né? Eu ia estar mais para catequese do que para formador, né, de cidadãos. Enfim, então, antes de eu mostrar um pouquinho do que a gente faz lá no projeto e lá no Cefet, eu queria dizer, mostrar como é que eu vejo esses 4 conceitos se articulando, né? Letramento, multiletramentos, letramento crítico e decolonialidade, né? Então, o letramento está dentro dos multiletramentos, né? Então, eles trazem para a gente as ações de linguagem que se materializam e circulam nos diferentes gêneros do discurso, né? O letramento crítico, ele me ajuda a acessar as camadas mais profundas do texto, né? A ir além da superfície do texto, que é o que se chamou na mesa aí de ler o que não está escrito. E a decolonialidade me permite fazer isso do ponto de vista contra-hegemônico, ou seja, a partir da periferia, das vozes que o capitalismo rejeita, né? Ou seja, das minorias. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que isso acontece na prática.
Isso aqui é um trechinho do material didático que eu e Patrícia escrevemos para o projeto Letramentos Humanos, né? Human Literacy Project, que a gente, basicamente, é construir material didático para defensores e defensoras de direitos humanos, que tem toda uma especificidade, né? Porque, na verdade, quem ensina a ser crítico são eles, a nós, né, Patrícia? E não ao contrário, na verdade, mas a gente pode contribuir um pouquinho aí com essa perspectiva mais do sul global para o ensino de língua inglesa, por exemplo, a partir das línguas sendo extintas. E que línguas são essas? Das línguas indígenas, né, sendo extintas, e de estudos de gráficos. Né? Então, veja que a gente parte de um letramento visual, um letramento de gráfico, para chegar ao letramento verbal, no caso, um gênero oral de falar sobre esse gráfico, de fazer uma exposição, mas a gente pega a temática aí das línguas indígenas. Nós tivemos alunos aí dos movimentos atingidos por barragem, da Comissão Pastoral da Terra, né, que são lá do norte do Brasil, Amazônia, Pará e tudo mais. Bom, essa aí é a continuidade, né? Veja que a gente tem, né, aí agora a gente passa para um vídeo, esse vídeo está em português, não tem nenhum problema, né, de fazer essa interação entre inglês e português, né, enfim, de pensar sobre a linguagem, né, de pensar como a linguagem se estrutura e o como os discursos, né, os múltiplos discursos passam aí na linguagem, e aí sempre dentro de um letramento que é misto, que é um multiletramento. Então, isso aí é um trechinho aí do nosso material, do Human Literacy. Vou agora mostrar um pouquinho do que eu faço lá no Cefet com turmas de primeiro ano, né? A gente problematiza, por exemplo, o pertencimento, né? A partir da temática da imigração, né? Enfim, então você vê aí que tem aí, os alunos precisam pensar e reagir a partir das fotos, né? Letramento visual, e de charges também, em que a gente vê muito claramente, muito explicitamente, nessa diferença de poderes entre quem pergunta e quem responde, né? E o sarcasmo de quem responde, né? De onde você vem, de onde vocês vêm, né? Do navio de batalha, e os imigrantes perguntam da terra. E aí a gente tem, e essas discussões são guiadas por 3 perguntas, né? Descreva o contexto, que eles precisam reconhecer que gênero é esse, né? Enfim, que discursos estão postos na charge, o que ele critica, né? E o que está implícito nessa crítica é justamente esse aprofundamento do ler que não está escrito, que é, no caso, aí, essa ideia de fronteira, né? Que é uma ideia criada justamente para favorecer o capitalismo. Né? Então, a gente continua, aproveita essa charge para fazer o estudo da linguagem, e a gente reflete um pouco aí de quem tem o direito à mobilidade internacional, se é natural a gente pensar que essa mobilidade internacional não seja para qualquer pessoa, mas para um segmento muito específico, né, da nossa sociedade. Então, um outro trechinho aí é a gente refletir, veja que está tudo imbricado, né? Imagem, texto, produção textual e tudo mais, né? Isso aí é um fragmento de uma exposição sobre as diferenças econômicas, que os alunos precisam pensar, né? O que está em jogo ali, o que pode estar sendo dito, eles vão ver o vídeo depois, né? E no final desse processo, é um processo longo, que dura várias, né, aulas, né? Eles vão ler essa imagem aqui, esse gráfico, e reagir na escrita, né? Enfim. Então, esse é só um pouquinho dos exemplos que a gente tem lá, né? E aí, dos materiais didáticos, né? E eu queria concluir dizendo, né, pensando junto com vocês, né, o que é isso que não está escrito, que nós, professores e professoras, a gente precisa aprender a ler, para ensinar a ler, porque não dá para a gente pensar que nós somos os detentores do saber e acabou, né? Eu acho que eu dividiria isso em 3 pontos, né? A gente precisa, em primeiro lugar, duvidar e questionar tudo que te parece natural, né? Questionar os nossos próprios sensos comuns, né? E nós precisamos fazer isso coletivamente, né? Nós precisamos, é imprescindível, da ajuda dos movimentos sociais,
na ajuda dos direitos humanos, das instituições de direitos humanos, das mulheres, e em particular das mulheres negras. Precisamos urgentemente ouvir as mulheres negras, né? Nós precisamos da comunidade LGBTQIAP+, né? Nós precisamos dos slams, né, que nos ajudam a pensar isso a partir da arte, né? E que bom que o Islã da Guilhermina está aqui, né? Enfim, para a gente pensar junto sobre isso. Nós precisamos da ajuda de outros colegas de outras disciplinas, e que bom que a professora Gabriela está aqui para ajudar a gente a pensar isso, né? E, obviamente, a gente precisa de estar sempre em formação e precisamos dos livros, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, né? Espero que eu não tenha passado tanto do tempo assim, né? Não, tá tranquilo. Eu estava aqui pronta já para fazer o corte, mas está tranquilo. Obrigada, Leslie. Bom, aproveitando, né, essa última fala do Leslie, né, ele agradecendo aqui a presença do Emerson, nossos próximos 15 minutos aí serão abrilhantados pela fala do Emerson agora. Tá bom? Tudo certinho aí, Emerson? Com você? Beleza? Vamos lá, gente. Obrigada. Satisfação estar com vocês aqui, nesse vídeo aí com pessoas do Rio de Janeiro, né? Boa parte. Sou de São Paulo, da região da Zona Leste, do bairro de Itaquera, conhecido como Coab 1, a região onde eu moro, um conjunto habitacional. Vou falar sobre Islã, né? Faço parte do coletivo Islã da Guilhermina, depois da aula aí do professor, né? Já explicou para vocês tudo aí sobre o multiletramentos. Vou falar sobre Islã. Vou apresentar aqui um material que, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que entender como é que surgiu isso, né? Como é que o Islã surge, que contexto ele surge, como é que ele chega no Brasil e como ele se desenvolve. Então, eu preparei um material aqui para apresentar para vocês, e depois a gente vou explicando passo a passo, um pouco rápido aí, né, por causa do tempo, mas eu acho que dá para, é possível, em 15 minutos, falar sobre isso, depois a gente troca uma ideia, certo? Então, Islã de poesias, né? Essa é o Islã. Existem vários tipos de Islã, mas vou falar do Islã que eu faço, que é de poesia. Então, como é que surge o Islã? Ele tem uma data, né, do evento que ele surge em 1986, em Chicago, pelo esse senhorzinho chamado Mark Smith. Ele era um operário, na qual ele frequentava um espaço que era um pub, um bar, que tinha música e stand-up e tudo mais, e rolava poesias também. Só que na hora da poesia era a hora do intervalo, a galera ia no banheiro, e, enfim, ia tomar uma água, porque é uma hora chata, né, mano? Cabeçuda, falar poesia é muito difícil de entender. Então ele resolveu criar um jogo com isso, criar um sistema onde as pessoas pudessem se divertir também com a poesia, que fosse interessante estar ali. Então ele criou o que a gente conhece hoje como as regras do Islã, que são as notas, os jurados, a plateia participando dando notas, enfim, vibrando junto. E aí ele criou esse evento, né, primeiramente ali, e continuou em Chicago, ainda num contexto que eu vou entrar agora, mas ele queria simplesmente fazer uma brincadeira com a poesia, que ela fosse mais, que fosse lúdica, né? E aí, porque a palavra Islã, né? O Islã, ele é uma onomatopeia, né? É o pou, pá dos quadrinhos, é utilizado no esporte, né? Tem ali um jogo do Xbox, que é o grande Islã do tênis. Então, o Mark Smith usou o nome, o grande Islã da poesia. E aí tem regras, né? Que regras são essas, né? As poesias, elas são autorais, com temas livres. Cada poesia tem que ter, no máximo, 3 minutos de duração, e não é permitido a utilização de adereços, figurinos ou cenários. É o poeta, seu corpo, a sua voz e a sua história, né? E são escolhidos 5 jurados, na hora, assim, que estão ali, que foram para assistir. Não é ninguém pós-graduado em letras, pode até ser também, mas pode ser uma pessoa que trabalha no bar, quem foi assistir, que tem qualquer outra profissão, pode ser jurado. E aí são 5 jurados, notas de 0 a 10, a maior e a menor cai, ficando uma média. Pode ler, pode cantar, pode interpretar, né? Então, quem fala poesia é o slammer. Quem apresenta, o apresentador, é o slam master. E tem um matemático que faz as contas, que anota as pontuações e tira a maior e a menor nota. Aí temos uma planilha, né, que o matemático usa, ele
anota o nome das pessoas que se inscreveram na noite, as pessoas chegam ali, dão um nome, e aí ele vai marcando as notas e passando de fase, né? São 3 rodadas, primeiro todo mundo fala, depois passam 5, depois passam 3 e sai um vencedor por cada edição. Mas o que antecede o Islã, né? O Islã, esse eu falei de um modo geral, como é o Islã. Então, antes disso, né, a poesia que existia ali mais falada, mais próxima disso, é a geração beat, né? São os beatniks, os beatos, né, os aficionados por poesia. Então, coloquei o nome de umas 4 pessoas aqui, que são alguns mais conhecidos, né? A Diane de Prima, uma poeta fantástica, o Allen Ginsberg, que ficou muito famoso com o livro O Uivo, vendeu milhões de exemplares, a Miri Baraka, né, o cara do movimento negro, fez parte da geração beat, e o Jacques Kerouac, o mais conhecido por seus livros de romance, o mais famoso, Pé na Estrada, On the Road. Então, essa geração influenciou um pouco Mark Smith, ou essa galera que veio, né, que eram pessoas que queriam viver um outro tipo de vida fora ali do capitalismo, que vai influenciar depois os hippies, né, aqui no Brasil e em vários cantos do mundo, essa geração ali fora das regras, né, estabelecidas aí pelo sistema capitalista norte-americano. E também, além disso, paralelamente a isso, vem o hip hop, né, as batalhas de poesias. Coloquei aqui o nome de 3 pessoas, mas tem várias outras, né? O África Bambata foi a pessoa que deu o nome de hip hop, que traduzindo seria mexer os quadris, mas na verdade o hip hop é muito mais que isso, né? Uma cultura. Grandmaster Flash, que é o DJ, e o Kool Herc, que foi o jamaicano que levou essa cultura para os Estados Unidos. Então a gente fala dos Estados Unidos, mas na verdade é só o lugar, né? Quem fez tudo isso são pessoas de outros lugares que foram até lá para buscar uma oportunidade, né? Esse lance da migração, esse direito também a transitar pelo mundo, né? Então são pessoas da África, do Caribe, da América Latina, enfim, de outros países árabes. E antes do hip hop, houveram os poetas aí, talvez em paralelo com os beats, que são os poetas negros, né, da oralidade. Eu elenquei 3 aqui que eu acho que são bem emblemáticos, que são considerados os avós aos pais do hip hop, do rap, né? Porque eles falavam poesias com acompanhamento musical, mas a poesia está em primeiro lugar, não era tão marcado quanto o rap. Um do mais conhecido aqui no Brasil é o Gil Scott Heron. Ele tem uma poesia muito famosa chamada A Revolução Não Será Televisionada, na qual ele vai repetindo essa frase em inglês e vai falando sobre desdobrando essa frase, né? O outro é o The Wax Prophets, da Califórnia, e o outro é o The Last Poets. Ambos, os dois são grupos, e ele é um individual. Fazia o solo, né, carreira. Todos eles passaram, de uma certa forma, por formações literárias. O Gil Scott Heron por faculdade, mas os outros 2 grupos por oficinas culturais ministradas pelo movimento negro, né? O Harlem Renascense, todos os movimentos ali de negritude, isso influenciou eles diretamente. Isso aqui, eles pegaram esses conteúdos todos e transformaram em poesia. E depois da poesia colocaram música, atabaques, ou, enfim, colocaram algum fundo musical para poder comercializar mais, para poder circular, fazer shows. Então eram shows de poesias. Esses caras têm até hoje o The Last Poets, estão vivos, né? Eles são senhores hoje e fazem ainda esse show de poesia declamada com o som de atabaque. Eu falei agora, né, desses poetas que foram formados pelo movimento negro. Agora, que movimentos são esses? Aí veio várias pessoas antes deles que influenciaram isso, né? Que foi o chama de Harlem Renascense, né? Que é o renascimento do Harlem, o bairro negro, década de 20. Depois Malcolm X, Martin Luther King, Panteras Negras, e todos eles, assim, tiveram lideranças que faziam o chamado spoken word, que é uma fala mais cadenciada, né? O que a gente faz é o spoken word poetry, seria poesia falada, mas o spoken word é feito também por líderes, principalmente desse movimento. Eles têm uma oralidade muito intensa, né? Os discursos políticos populares, todos eles, dos anos 50, 60, 70, e depois vem o rap, né? Tem um filme aí que eu indico para vocês assistirem, chamado Infiltrados na Clã, que fala sobre
enfim, mostra um pouco ali dos Panteras Negras. É interessante ver a liderança deles. Eles vão na faculdade, fazem um discurso. É muito parecido com o slam que nós fazemos hoje. E aí, antes de tudo isso, é lógico, né, a essência do que a gente faz do slam é a poesia oral, que são dos povos originários, indígenas, africanos, né? Toda a poesia popular aqui no Brasil, do cordel, do repente, a contação de história, tudo isso, de algum modo, influenciou no que a gente faz e é uma continuidade dessa poesia milenar. E aí, voltando novamente ao slam lá, criado por Mark Smith, onde teve todo esse histórico que nós resgatamos, pelo Mark Smith, talvez teria ficado só lá em Nova York, mas aí esse rapaz, o Bob Woman, ele viu isso e falou assim, isso é muito interessante, vamos levar isso para Nova York, e conectar com uma outra galera, que eu acho que pode crescer muito mais. E aí ele se juntou com os poetas latinos, principalmente porto-riquenhos, e aí eles tinham um movimento chamado de New York, e aí criaram um espaço chamado New York Poets Café, tem até hoje, é o maior espaço de slam que tem nos Estados Unidos. E aí lá se difundiu e se juntou com as culturas latinas e negras, porque ele também fez a conexão com o hip hop. E de lá, enfim, fez uma conexão enorme com uma gravadora chamada Def Jam. E juntos, o slam se popularizou nos anos 90. Não chegou no Brasil ainda, a gente não sabia o que era isso, mas lá já estava bombando, muito popular. Fizeram alguns filmes sobre slams. O primeiro é o Slam Nation, é um documentário sobre slam. É o esporte do spoken word, né, o esporte da poesia. Tem o slam enquanto um jogo, como eu falei no começo. Aí tem um filme chamado Slam, que é uma ficção, onde pega um poeta que era do slam mesmo, fizeram uma ficção com eles. Passou no Rio de Janeiro esse filme, em 96, mas não teve repercussão aqui no Brasil. E o outro é o Pineiro, que aí conta a história dos poetas porto-riquenhos nos Estados Unidos. Né? E aí é bem interessante. Tem uma série Netflix chamada Love Beats Rhymes. Não sei falar inglês, tá? Estou só lendo como está escrito. Ele é um filme que fala de uma menina que canta rap e ela conhece o slam. Né? E aí vai nesse slam que eu falei, do New York Poets Café, dos latinos. E lá ela se descobre, enfim. Então, para você ver como é que o slam é tão popular nos Estados Unidos. E aqui no Brasil temos um filme, onde eu estou também, é o Slam Voz de Levante. É o primeiro filme brasileiro que conta a história do slam, contextualiza também no mundo. Tem alguns personagens, eu sou um deles, né? E aí, isso aí está disponível para quem quiser assistir pela internet e tal, gratuitamente. E aí o slam ele chegou até a TV, né? Como eu falei lá, com essa parceria com a Def Jam, teve um programa nos Estados Unidos muito popular, na qual eu assistia, que chamava Def Poetry, e onde o slam se popularizou, né? Passava na televisão nos anos 90. E aqui no Brasil chegou pela TV Cultura, em São Paulo, no Manos e Minas. Não sei se passava em outros estados, mas aqui em São Paulo era a TV Cultura, Manos e Minas. E esse embaixo na Alemanha. Na Alemanha o slam é muito popular, em estádios, está em todas as escolas, é algo muito integrado à sociedade, né? E aqui no Brasil, agora vamos falar do Brasil, o que existia antes do slam aqui, para ele chegar também, né? Fora toda a cultura brasileira que nós já conhecemos, né? Mas especificamente, existiam os círculos de leituras, que são chamados cadernos negros, que são publicações e rodas de leituras, diversos poetas, entre eles Solano Trindade, Carlos Assunção, né, poetas de vários cantos do Brasil que se encontraram e falavam poesias. E outro movimento muito forte, principalmente aqui em São Paulo, né, que é a Cooperifa e o Sarau do Binho. São os saraus de poesias de periferia, né, que acontecem nas quebradas, não na região nobre. Eles foram espaços, teve seu ápice nos anos 2000, e Batalha de Messias, como também lá fora, aqui ficou muito conhecido. Aí no Rio de Janeiro é muito forte, começou aí, né, e depois chegou aqui em São Paulo. Aqui tem duas batalhas bem conhecidas, chama Rinha, feita pelo Criolo, e Santa Cruz, que destacou o Emicida. Então, foi muito popular e muito importante para a cidade.
Então, o Slam no Brasil, né? Cada Slam realiza as suas edições e no final a gente envia um representante para o Slam estadual. Aqui em São Paulo, o SP, no Rio, o RJ. E cada estado faz a sua seletiva e envia um representante para o Slam BR, que é a seletiva nacional. E aí quem vence essa vai disputar a Copa do Mundo de Poesia na França. Todo ano nós enviamos um poeta daqui do Brasil para lá. Isso é muito... eles ficam muito empolgados, os poetas, em conseguir, pela poesia, atravessar o oceano, né? Essa imagem, eu fui em 2014, eu ganhei aqui em 2013 a seletiva nacional e pude representar o Brasil nesse ano. Aí eu coloquei aqui uma relação de pessoas que já foram, né, para lá, desde 2010, vai um brasileiro, até o ano passado, 2021, foi a Jéssica Campos, na versão online. E alguns nomes de quem já venceu, enfim, fica uma predominância da língua inglesa e francesa, né? Também uma crítica que nós fazemos. Estamos mudando isso, mas criando outros campeonatos, mas esse que tem na França, se vocês verem aí, a maioria dos Estados Unidos, ou Canadá, que fala inglês e francês, né? E aí, pensando também nessa mudança, a gente criou o Abya Yala Poetry Slam, que é um slam da América, mas sem ter o nome América, né? Mas o nome Abya Yala de uma língua latina, né? Uma língua originária, quer dizer, onde a gente se encontra, todos os países, para fazer o nosso torneio, né? Independente da Europa. Não são eles que vão ditar as regras. E aí rolou a Copa América, entre aspas, aí no Rio de Janeiro, na FLUP. Foi a primeira edição que rolou. E também um novo mundial que nós estamos organizando, chamado WPSO, que a ideia é que seja circular, que não seja todo ano na França, que seja no Brasil um ano, outro ano na Argentina, na Camarões, enfim, que circule. Então está sendo muito difícil, mas estamos organizando. Então o Slam no Brasil começou pelo Zap, exatamente em 2008, no mesmo formato que era desses Estados Unidos, né? Em 2012, eu criei, junto com outros amigos, o Slam da Guilhermina. Faz 10 anos, numa praça anexa à estação de metrô. Também círculo, as pessoas ficam ali em volta, falando poesia e ouvindo. É uma sexta-feira à noite, é algo que eu acho muito interessante de ver, que uma sexta-feira que as pessoas podiam estar numa festa, podiam estar numa balada, e elas escolhem estar aqui com a gente, sentada, durante 3 horas, ouvindo poesia. Isso é inexplicável, né? As pessoas querem estar ali ouvindo política, ouvindo os assuntos feministas, LGBTQIA+, sobre negritude, sobre periferia, se aprendendo. Tem uma pesquisadora que ela chama a gente, ela fala, isso aqui é uma agência de letramento de resistência, né? Eu acho interessante essa expressão dela, essa frase. Aí tem vários outros slams, né? Só para finalizar aqui, tem slams de vários tipos. Tem um slam de poesias curtas, tem um slam de pessoas surdas, que aí é um slam misto entre a língua portuguesa e o Libras. Tem um slam só de mulheres. Tem slam somente de pessoas LGBTQIA+. Aqui em São Paulo tem um, acho que no Rio também tem. Tem slams em grupo, que a gente organiza, a pessoa tem que ensaiar, é como se fosse um teatro. Elas fazem a poesia coletivamente. Tem vários tipos de torneio desses assim, que é bem bonito de ver, as pessoas falando poesia juntas, né? E o slam, para finalizar, de fato, o slam interescolar, que eu acho que é o que mais dialoga, talvez, aí, com um projeto que ganhou o prêmio Jabuti, que nós fazemos aqui em 130 escolas de São Paulo, que são um projeto de poesias com escolas públicas e privadas, né? Desde 2015, uma experiência que eu vi na França, uma ideia, lá é pequena até, mas a gente trouxe para cá e a gente realiza esse evento. E aí esse processo, ele é bem grande, né? Enfim, a gente abre um edital, as escolas se inscrevem, a gente faz workshop com os professores, e a gente convida 10 poetas, a gente chama de poetas formadores. E aí eles vão 2 vezes em cada escola. Primeiro eles fazem uma oficina, depois eles voltam e fazem um slam em cada escola. Depois a gente tem as seletivas regionais, por região, Zona Leste, Oeste, Norte, Sul, Interior, Litoral. E depois acontece as finais, divididas em 2 categorias. Categoria Fundamental 2 e Ensino Médio. Aí são dias separados, né? Eram juntos, mas depois a gente viu que ficava muito discrepante.
E aí separamos as modalidades para realizar este evento, o torneio Slam Interescolar. Aí temos um livro com as poesias dos alunos participantes, né? E tem Slam Interescolar em vários estados. No Rio, a FLUB faz, tem em Minas, Espírito Santo, em vários lugares, certo? Então é isso. Depois a gente vai estar aí e conversa um pouquinho mais. Obrigado. Eu que agradeço, Emerson. Com certeza, a gente vai bater um papo mais daqui a pouquinho. Então, agora a gente passa a palavra para a Gabriela, professora do CapUERJ. Oi, Patrícia. Obrigada. Depois de ouvir os meus colegas, fiquei pensando em como conectar a matemática ao que eu estava escutando, né? Então, queria me apresentar, sou professora da UERJ, mais especificamente do Instituto de Aplicação, conhecido como CapUERJ, né? Lá a gente trabalha com educação básica, porque abriga, né, um colégio de aplicação no instituto, mas também a gente forma professores, enfim, dentro da universidade. E eu fiquei pensando nisso, né? Como conectar a matemática, né? A matemática ela pode ser vista como uma arte, como uma expressão artística do humano. Então, eu pensei muito nisso quando estava ouvindo o Emerson. É claro que guardando as devidas proporções, né? Porque como a matemática ela pode ser transgressora, como ela pode, enfim, trazer essa visão de, opa, as coisas não estão bem, será que a gente consegue fazer diferente? Parece que a matemática não dialoga muito com isso, né? E eu gostaria de problematizar um pouco essa matemática como arte, mas também a matemática ela é considerada uma linguagem, né? Então, ouvindo o professor Leslier, eu fiquei pensando também que quando a gente pensa na matemática, parece que a matemática ela já abrange uma verdade absoluta, como se ela fosse universal, algo que, inclusive, é para poucos, né? Então, como trazer a matemática para esse universo do que a gente está falando aqui, né? Porque a gente experiencia a matemática nas escolas ainda de uma maneira muito conservadora, muito nesse sentido de ser os números não mentem. De fato, os números não mentem. Quem mente somos nós, né? A matemática ela é uma ferramenta. E aí, como uma ferramenta, como ela pode ser usada para, enfim, ler e escrever o mundo, né? Que eu acho que é disso que a gente está tratando aqui, né? De uma leitura no sentido de olhar para o mundo, interpretar o mundo, e de uma escrita que seja participativa, como transformar essa realidade. E a matemática ela pode sim nos auxiliar, porque ela, como uma ferramenta, ela é muito útil. Porque o que é matemática, gente? Do que se trata a matemática, né? Pegando a palavra, né, a gente pode separá-la em matema e tica, né? Tica como técnica e matema como uma forma de conhecer, né? Uma forma de explorar. Então, o que se trata a matemática? O que é matematizar, né? Então, eu trouxe alguns verbos para a gente pensar sobre o que é matematizar, né? Então, matematizar tem a ver com contar, com classificar, com ordenar, com inferir, com classificar, enfim, com numerar, e tantos outros verbos, não são só esses, não. Então, eu considero a matemática como uma ciência humana, uma ciência que é feita pelos homens e para os homens, né? Mas que, infelizmente, ela foi ganhando um status um pouco estranho, talvez, né? De algo que traz a verdade implícita, né? Na verdade, ela traz uma verdade, um possível olhar, porque a matemática vai lidar com modelos, né? Então, os modelos, eles podem e provavelmente são falhos, né? Eles podem ser falhos, porque ela vai lidar com um modelo de um mundo ideal, né? De um mundo onde as coisas estão acontecendo como a gente gostaria que tivesse acontecendo, de alguma forma. Pensando assim, bruto, né? No bruto, é isso. Mas o mundo não funciona assim, né? As coisas não são dessa forma.
Então, essa frase que diz que os números não mentem, né, ela, para mim, é uma frase preocupante, porque nela está implícita uma certa forma de olhar o mundo, onde a matemática predomina como um filtro social. Aqueles que sabem são bons, aqueles que não sabem não servem para o que a gente espera, né, enquanto cidadão. Então, é uma forma da gente separar as pessoas. Isso é muito preocupante, é muito problemático, né? E eu ouço meus colegas aqui justamente trazendo, a escola, né, a educação básica, a gente tem que trazer as pessoas para dentro desse espaço, né? E as pessoas são diversas formas de conhecer, diversas leituras de mundo. Então, eu acho que a matemática, sim, pode auxiliar como uma ferramenta muito potente, muito interessante para esse olhar, né? Para esse olhar diverso. Porque o que eu trabalho na UERJ é com o que a gente considera como uma matemática viável. Todos matematizam, todos ordenam, todos classificam, todos inferem, né? Mas isso é de maneiras múltiplas, né? Enfim, e aí, que matemática viável essas pessoas apresentam? E aí o nosso trabalho dentro do GEMAT, que é um grupo de pesquisa, né, que começou lá em 2013 na UERJ, e qual eu tenho a felicidade de coordenar, é justamente dentro das linhas de pesquisa que a gente possui, né, a que eu trabalho, é essa ideia de olhar e investigar essa matemática viável do outro. Não para classificá-la como certa ou errada, mas sempre no sentido de desafiá-la, né? Sempre no sentido de tentar fazer com que esse olhar se amplie, né? Então, para isso, a gente usa muito da estratégia, né, de ensino, que é a ludicidade. Então, a gente trabalha muito com a matemática lúdica, porque é no brincar que parece que o ser humano se solta um pouco dessas amarras, né, enfim, se torna um pouco mais verdadeiro, talvez humano, né? Então, é no brincar que eu, como professora, eu consigo investigar e desafiar essas matemáticas, né? Engraçado que no nosso idioma a gente fala matemática, mas em tantos outros tem um S no final, né? Então, desafiar essas matemáticas viáveis que surgem numa sala de aula, né? Então, numa sala de aula com múltiplas possibilidades de conhecer, com múltiplas visões, é natural que as pessoas matematizem de formas diversas, né? Então, nesse ambiente plural, a gente trabalhar, né, construir juntos uma ferramenta potente de leitura e escrita de mundo, eu acho que essa é o objetivo, né, quando se trabalha com a matemática em sala de aula, não como um filtro e não como uma forma de oprimir o outro, mas sim como uma forma de libertar de fato, né, de mostrar que sim, a gente tem a possibilidade de usar a matemática para leitura e escrita também de mundo, tá? Eu queria aproveitar e trazer um exemplo simples, né, que para mim é emblemático dentro lá da universidade, que dentro de uma sala de aula de 7º ano, eu fazer uma pergunta que, a princípio, é simples, né? E, gente, eu fui aprendendo com o tempo, apesar do linguajar do matemático, né? Tudo é óbvio. E o óbvio, ele é algo muito relativo, né? Na verdade, nada é óbvio, né? Depende do contexto. Mas uma questão simples, né, de letramento matemático, que é você perguntar uma conta com vírgula, que é um desafio em geral para os estudantes, que eu posso ler isso de várias formas. Eu vou ler de uma forma, eu acho que algumas pessoas vão se impactar, né, e depois eu leio da forma usual aqui no Brasil, né. Então, eu pergunto para vocês, né, quanto é 102 centésimos mais 8 décimos?
e as crianças respondem imediatamente que 102 centésimos mais 8 décimos dá 11 décimos, né? Então, lendo isso, como a gente costuma ler, né, a maioria, né, aqui no país, né, quando a gente pergunta quanto é 1,02 mais 0,8, e as crianças prontamente me respondendo que isso era 1,1, né? Lendo como dinheiro, porque talvez seja mais fácil, né? É a mesma coisa que eu dizer que R$ 1,02 mais 80 centavos dá R$ 1,10, né? E aí isso me chamou a atenção. A gente está no 7º ano, né? Então, teoricamente, somar já seria uma etapa já ultrapassada ali dentro daquela sala de aula, né? E não, porque tem várias questões aí, né? E aí o que a gente faz enquanto grupo, né, de pesquisa é justamente construir jogos para desafiar essa forma de pensar. Então, não é arriscar, dizer que está errado, né? Marcar com vermelho, não é nesse sentido, mas a gente fica tão interessado com essa forma de pensar que a gente constrói um jogo. Vamos jogar, vamos pensar, vamos discutir, né? Essa forma de somar, né? Porque, inclusive, existem, é incrível, né? Como que a gente pode se aprofundar nas formas de conhecer dos humanos, né? A gente poderia construir uma matemática onde essa forma de somar está certa. Poderia ser a verdade, né? Então, a gente constrói um jogo, a gente depois até apresentou em vários eventos, né, que a gente chamou de Decimando, e a gente ali, naquele ambiente de jogo, a gente trabalha com os estudantes essa forma de somar os números decimais, que é a forma usual, é a forma escolhida, né? Porque a matemática como uma ciência, ela tem uma base, né? Ela tem uma base onde a gente vai construindo a parte teórica. Muda a base, muda a teoria, né? Então, um exemplo típico, né? Eu como, enfim, admiradora da etnomatemática, né? Que aí a gente vai trabalhar essas dicas do Matema num determinado etno, né? Pensar que no nosso idioma, quando a gente usa o número para, enfim, transmitir uma ideia, né? Eu digo aqui a gente tem 3 cadeiras nessa sala, por exemplo, existe uma tribo em especial na Oceania que, para a gente, o 3, nessa frase, né? Aqui a gente tem 3 cadeiras, o 3 é quase como um adjetivo para as cadeiras, né? Mas para essas pessoas, o 3 ele funciona como um verbo. E aí é tão estranho, né? Porque o 3, um número, como um número pode ser um verbo, né? E aí, para essas pessoas, as cadeiras se treisificam, é como se as cadeiras tivessem a possibilidade de, em ação, se tornarem 3, né? Então, são formas humanas, né, de matematizar o mundo. E me parece muito natural que em diversas partes do planeta a gente tenha formas distintas de olhar e de classificar e de comparar e de medir, né? Enfim. Então, esse é o matematizar que eu acho que faz mais sentido, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, né? Olhar a matemática como uma expressão humana, como uma ferramenta humana, e como o humano é passível de erro, enfim, ou de ajustes, né? E pensar no outro, né? No estudante, enfim, quem está no nosso interlocutor, como uma pessoa que matematiza, ou seja, como uma pessoa que utiliza essa ferramenta no seu dia a dia para leitura e escrita de mundo. Então, quando eu falo essa leitura e escrita de mundo, né,
usando, né, Paulo Freire. Inclusive Paulo Freire fala, né, numa entrevista muito especial, né, que ele vai falar, ele está num evento de matemática, né, acho que é a única vez que a gente tem registro dele falando da matemática, mas ele fala que existe um jeito matemático de se estar no mundo. Né? Então, ele vai trazer, né, essa ideia de que desde que a gente acorda até a hora da gente dormir, a gente está matematizando, né? Desde a hora que a gente olha o relógio, enfim, quantos passos a gente dá até o banheiro, né? E coisas que a gente, talvez que somos videntes, a gente não conta, mas quem não é vidente sabe exatamente quantos passos ele vai fazer, né, para chegar até o banheiro de manhã cedo, né? Então é isso, gente. Eu fiquei pensando aqui numa forma de dialogar com os meus colegas, né? Fiquei fascinada pelas duas falas, e eu, como uma pessoa que trabalha com educação matemática crítica, né, eu queria contribuir com esse olhar, né, como a matemática ela é uma expressão humana no mundo, né, infelizmente vem sendo utilizada como uma forma de opressão, né, de separação dos seres humanos em bons e ruins, em prestáveis e não prestáveis, enfim, de onde vocês podem imaginar, né, inclusive eu escuto muito isso, você é da matemática, nossa, detesto, mas como, né? Você usa matemática o tempo inteiro, né? Mas você aprendeu a detestá-la, né? Enfim, né? Porque é isso, se eu obrigo o outro a pensar como eu quero pensar e gosto de pensar, eu diminuo o outro coloco o outro numa caixinha, numa prisão, e isso é muito difícil, né? Encaixotar o outro, né, numa forma de pensar. Eu acho que a matemática deveria ser usada como uma forma de ampliar o mundo, né, como mais uma das formas de ampliação de mundo, e não como uma forma de tentar subjugar o outro a uma forma de pensar específica, né? Então, gostaria de agradecer muito a presença aqui com os meus colegas e gostaria muito de debater, né, sobre, enfim, tentar conversar um pouquinho sobre esses multiletramentos, né, que a gente está discutindo aqui. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Nossa, assim, essa sua fala agora, por último, na questão de que a gente foi ensinado, né, a não gostar da matemática, ainda que ela esteja presente na nossa vida, né, não só no contexto escolar, como, né, enfim, contexto fora da escola. E aí eu fiquei pensando aqui no sistema educacional como um todo, né, ele é construído dessa forma, não é? Para classificar os alunos, né, as formas como as avaliações são feitas. E eu sei que hoje em dia a gente tem outras correntes de pensamento em relação à avaliação, mas eu ainda vejo muita coisa tradicional, aquela coisa raizada da nota que classifica, você é bom nisso, você não é bom naquilo, né? E por aí vai. Aí eu estava pensando aqui, a gente falando de como sair dessa caixinha, né, de comportamentalizar isso e tentar pensar de forma diferente. E a gente fala o tempo todo, né, de ler o que não está escrito, né? E eu fiquei me colocando assim, tentando me colocar em dois lugares aqui, no lugar do professor e no lugar do aluno, né? Como que é difícil, né? E aqui trazendo o Emerson também para a questão, já que existe lá o slam interescolar, né? Então tem esse diálogo, essa conexão com o contexto escolar, né? Então, como que a gente... É claro que a nossa preocupação também é com o aluno, não é? De fomentar essa criticidade, né? Quando a gente diz ler o que não está escrito, né? Isso pressupõe que a gente precisa começar a questionar, problematizar coisas que antes eram dadas para nós como feitas e acabadas e prontas, né? E aí eu fico pensando, como que a gente... Como é que é o professor nesse processo todo, né? A gente tem aí o contexto da formação do professor também, que passa, né, por todo um processo, né? E como que vocês... Eu queria ouvir vocês, como que a gente consegue... Que é todo um processo, né? Para a gente chegar
esse ponto com o nosso público, com quem a gente está lidando, com o aluno, né? E aí o Islã chegar nas escolas e chamar a atenção de professores, de alunos, dos responsáveis de toda a comunidade, né, de como o Islã pode ser utilizado para falar aquilo que não é dito, né, de repente, né, aproveitar aquele momento ali para tratar de coisas que geralmente não são discutidas. Como que a gente faz, então, para tocar o professor nesse sentido, para que ele consiga avançar e desenvolver esse trabalho em sala de aula, com os alunos, ou em parcerias, como aqui o Janda Guilhermina faz com as escolas? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa pergunta, Patrícia, é a pergunta de $1 milhão, né? Como sensibilizar os professores, porque eu acho, assim, dentro da minha humilde opinião, e pensando na minha história também, né, eu acho que essa questão, ela é extra sala de aula, né, ela vem de muito antes da sala de aula, ela te constitui como ser humano, na verdade. Né? Então, se você tem na sua formação, na sua própria formação escolar, inclusive, né, uma preocupação com o outro, né, uma preocupação com a vida do outro, e aí quando eu digo outro, como eu te falei, né, a gente parte de um lugar demarcado, né, sim, para a vida dos excluídos, para a vida dos periféricos, né, enfim, dentro da nossa própria sociedade. Eu acho que esse é um primeiro passo, né, porque você se coloca numa posição de escuta, né, enfim, como o Emicida fala, né, tudo que nós tem é nós. Então, a gente precisa um do outro para seguir nessa linha, né? Eu acho muito surreal o professor de uma escola pública, que é, por si só, em si, a política pública personificada na sala de aula, ensinar, ter uma prática diferente, uma prática individualista, né, de educar para competição, por exemplo, né, que é fruto aí do sistema econômico que a gente vive. Então, assim, uma vez que o professor sai fora dessa, que eu acho que deveria ser, nossas formações universitárias deveriam caminhar nesse sentido, na verdade, ele começa a procurar a se formar, né? Tem um filósofo aí muito famoso, né, que fala que o educador precisa ser educado, né? E eu acho que é isso. A gente não pode dizer, ok, passei no concurso, agora sei tudo. Não é isso, gente. Como assim? Né? Eu passei no concurso, agora eu tenho pessoas que dependem da minha política pública, então aí sim que eu preciso me formar muito mais do que antes, que eu seguia no inglês, né, a gente chama de a Bible, né, que eu tinha que reproduzir ali o livro de metodologia na sala de aula. Eu preciso pensar em outras coisas, eu preciso formar seres humanos, né? E eu preciso fazer isso de uma forma coletiva e multimodal, né? Enfim, eu acho que é por aí. Enfim, com certeza eu não respondi a tua pergunta, mas eu acho que dá para abrir alguns flancos aí de. Não, a gente tem Emerson e Gabriela para ajudar a gente aqui a achar lá o pote de ouro no final do arco-íris. Vamos embora. Vamos lá. Bom, o nosso contato é com o professor, né? Nesse projeto interescolar. E algumas pessoas até estranham, por exemplo, aí no Rio de Janeiro tem a FLUP, né? E eles também fazem o Islã intercolegial, né? E aí só que eles fazem via Secretaria de Educação. E aí, conversando com o Júlio, ele estranhou. Assim, mas por que você faz com o professor? A gente faz com a secretaria. Mas eu não consigo nem imaginar a gente chegando primeiro na secretaria e não primeiro no professor. São modos, né? Ele faz esse modo, funciona o que ele faz, né? Mas a gente vai no professor direto, porque ele é o canal que a gente tem com os alunos, né? Porque também, se é uma coisa via secretaria ou via diretoria, os professores também veem como algo impositivo, né? Não como um projeto a qual ele pode se ter pertencente a isso. Então, a gente tenta seduzir os professores a levar ele no Islã, ou ir na escola, falar poesia, né? Eles acham incrível, falam assim, então agora vamos fazer juntos esse projeto, né? Então, só funciona isso quando o professor ele faz junto com a gente, ele abraça, né, o projeto. Os professores de letras em português, porque eles haviam um preconceito de que a poesia que nós fazemos não é poesia,
A gente ouviu isso bastante no começo, quando a gente começou há uns 10 anos. Até a academia também, tanto professor quanto pesquisadores. A gente recebia pesquisadores de várias áreas, menos de letras. Vinha de ciências sociais, antropologia, psicologia. A gente acha muito incrível, mas uma hora a gente falou, pô, mas ninguém de letras vem. Demorou muito, assim, acho que faz só uns 3 anos que começou a galera de linguística, que é da linguística aplicada, e letras é um pouco distante, né? Então, porque há esse lance de isso é tudo menos poesia, é discurso, vocês são muito políticos, né? Enfim. Mas os professores das escolas, eles viram que isso chega mais nos alunos, né? Essa poesia no slam, ela é uma poesia um pouco mais discursiva mesmo, assim, ela tem ela é mais direto, ela é uma poesia feita com as palavras que as pessoas conhecem, né? Quando a gente vai na escola, fala também a poesia, o aluno fala assim, mas isso aí é poesia? Então também sei fazer. Sim, então faça, né? Então ele fala, então vou fazer. Eu posso falar com as minhas palavras, né? Falar na gíria, falar do meu bairro, sim. Então isso, ele começa a fazer, a pessoa olha e fala, pô, então tá funcionando, né? Rola fazer dessa forma. Então, a gente faz essa parceria com eles, vai até lá, e aí um por um, né? A gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Toda escola é um professor que sensibiliza com isso, né? Que ele viu ou ele percebe que o slam pode ser um instrumento pedagógico, até mesmo para várias disciplinas, né? Matemática também, tem escola que é o professor de matemática que toca o slam, pela questão dos números, de como, né, tem uns 3 minutos, 5 notas. Tem um professor de matemática que deu uma explicação de por que esses 5 notas e as 2 cair, que eu fiquei impressionado. Eu não lembro agora qual o termo da matemática ele usou, mas ele disse sim. Quando você tem, significa 5 pessoas, e 5 dão notas. Eu tiro a maior, tiro a menor, eu fico com uma média, né? É uma lógica utilizada na logística para você ter uma opinião geral e não uma opinião individual ou uma opinião positiva, né? Então, ficando ali um equilíbrio de quem assistiu, daquelas 5 pessoas representam ali a população que está ali assistindo, né? Eu achei bem curioso. Então, a matemática também, ela tem uma função chamada o matemático, né, no slam. A gente meio que lê o nosso Pitágoras, né? Os Pitágoras da periferia, que ele vai anotando, eu sempre pego um aluno para fazer, né? Para ele ser ali, para ele tirar as notas, enfim, tá participando também com os números. E como eu disse também, história, geografia é muito envolvido no slam. Artes e letras, a gente vai tentando mostrar que também é possível, né? Por mais que não seja uma poesia. Depois que eles desenvolvem, é lógico que o professor ele saca, assim, não posso ficar também preso ao soneto. Enfim, a gente vê que as poesias, mesmo, lá, se você estudar um pouco de poesia, você vai ver que na década de 20, 30, a poesia já era totalmente desregrada, fora enfim, poesias da vanguarda, simbolistas, coisa que se você lê hoje, você nem reconhece como poesia, né? É um cartaz, 3 palavras. Então, por que ficar nessa de não é poesia, né? Porque, enfim, não é um poema. Então, o nosso canal, o Eco Professor, eu acho que é ela, né, que vai fazer a transformação direta. Ele está ali junto com o aluno de fato, né? Então, eu acho que o diálogo é tentar chegar neles. Tentamos fazer isso aqui. Com certeza, com certeza. E eu imagino que, em relação às pessoas de matemática, né, Gabriela, acho que tem uma certa resistência também, assim como fez surpresa essa resistência que o Emerson falou agora, né, dos profissionais de letras, né, né, enfim, colocar essas etiquetas, isso é poesia, isso não é, me surpreendeu bastante, né. E aí eu imagino que na matemática isso aconteça também, né, essa resistência ao pensar, né, essa matemática de forma crítica e lúdica, como é o trabalho de vocês lá no grupo, não é isso? Eu acho que a academia ela é muito conservadora, né? Ainda mais as áreas puristas, né? Então a gente tem essa característica na academia, talvez como uma forma de conservar mesmo, né? De tentar classificar, encaixotar as coisas, né? Então conhecimento é uma forma de conhecer mais clássica, né? Então existem barreiras, né? O que soa estranho para quem não vê o conhecimento dessa forma, né? Vê o conhecimento de uma maneira mais humana, mais, enfim, o conhecimento está aqui, né? Está na rua, como o boné aqui do Emerson, né? Então, não necessariamente o conhecimento está engavetado, está em livros, né? O conhecimento é nosso. Então, eu acho que dá para,
juntar doutores, escritores, professores, enfim, donas de casa, pedreiro. Ali emergem muitas coisas, né? Então, todos têm uma maneira de conhecer e de lidar com o mundo. Infelizmente, a matemática ela é utilizada como uma forma de exclusão das pessoas dos discursos, né? Então, a gente vê isso na política às vezes, né? Colocando lá aqueles números, aqueles gráficos, né? E a gente não sabe onde vem, não tem fonte, né? E a gente fica meio enfim, imagina quem... Eu já fico um pouco incomodada, né, de ver aqueles dados todos e como interpretar aquilo, né? Imagina quem tem medo da matemática, porque isso é instituído, né? O medo, né? A pessoa não entende que ela matematiza de qualquer forma, ela não tem muita escolha. A gente faz isso no nosso dia a dia, né? Cada vez mais, para falar a verdade. E quando a gente fala da formação do professor, eu acho que a formação do professor é na escola, né? A faculdade, assim, como eu trabalho com um instituto, dentro de um instituto de aplicação, eu acho que esse é o modelo ideal, mas é um modelo muito caro, tanto que esses colégios de aplicação, eles vêm sendo desativados no mundo todo, porque é um modelo muito caro, né? Você trabalhar com acadêmicos dando aula na educação básica, né? Doutores, enfim, né? Todo mundo ali discutindo a educação básica, né? Como se fosse algo menor, né? Por que você vai colocar alguém lá no topo da carreira para trabalhar com criança, né? Então, infelizmente, a gente tem um olhar assim, que é um olhar capitalista, né? É o que dá lucro, é assim mesmo, é esse o mundo que a gente vive. A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Não adianta negar o mundo que a gente vive, né? A questão toda aqui é, no meu caso, né, enfim, que eu falo muito da matemática porque é a área que eu trabalho, é a área que eu sou apaixonada, por incrível que pareça, né? Eu acho uma área belíssima. Então, eu acho que o professor, a formação dele tem que estar na escola, né? E a gente apanha muito, a gente sai da academia, sai lá da universidade, e isso aconteceu provavelmente com o Lislier, né? Acontece com todo mundo que vai lá para a sala de aula e, caramba, não me deram as ferramentas. O que eu vou fazer com esse tantão de gente aqui, né? E aí a gente aprende fazendo, porque a gente conhece, né? A gente estuda lá na academia, mas aí vai para a escola, é um conhecimento que parece que não dialoga, né? E aí, quando a gente forma um professor dentro da escola, gente, é totalmente diferente, né? Os meus professores que a gente está formando lá, e eu me formo junto com eles o tempo inteiro, né? Estão lá na sala de aula comigo, discutindo o que está acontecendo, porque muita coisa acontece na sala de aula, né? Então, eles estão ali, né, se formando junto comigo, e eu acho uma etapa belíssima, essa questão da formação humana, esse discutir que a gente está sempre se formando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se reconfigurando, se reordenando para lidar com esse mundo plural que existe aí. Então, hoje, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de Islã. Eu fui procurar na internet o que era, né? Fui procurar. Eu falei, gente, é briga, é confusão. Tá? No dicionário me deu isso. Eu falei, meu Deus, do que se trata? Eu fiquei realmente muito interessada em ouvir o Emerson, né? Então, são tantas... Eu me sinto até excluída, né? Assim, porque são tantas formas de se expressar nesse mundo diverso e maravilhoso que a gente vive, né? A gente até se sente... sempre tem espaço para aprender mais, para conhecer mais, para lidar com pessoas distintas, né? Enfim, com visões de mundo distintas. Eu acho que eu gostaria que a sala de aula, que o professor conseguisse perceber, né, essa pluralidade e acolher essa pluralidade, né? Então, existem muitas formas de conhecer e muitas formas de se colocar o intelecto para funcionar. Então, na matemática, eu posso ensinar muitas coisas, né? Mas com talvez
o corpo, a gente pode matematizar com o corpo, ensinar as coisas com o corpo, com a troca de ideias com o colega, né? Com essa inteligência que é uma inteligência né, pessoal. A gente pode trabalhar com essa inteligência da linguagem, né? Porque a matemática é uma língua, né? Por isso que é tão difícil para a maioria das pessoas, né? Porque elas não se tornam fluentes nessa língua e elas acreditam que isso é um problema delas, né? Aí que está a exclusão, né? Tá certo? Bom, eu vou dar espaço aí para os meus colegas se colocarem também, né? Obrigada. Gente, assim, eu achei maravilhosa essa fala que você falou, da Gabriela, da questão da formação constante, né? Nós formando os alunos, nós nos formando como seres humanos, principalmente, como professores, esse momento aqui de formação que a gente está tendo agora, né? Não só pensando nos professores da Secretaria Municipal de Educação, mas em nós mesmos, né? Você acabando aprendendo aqui com o Emerson o que é o Islã, né? A pessoa que escreveu lá o significado de Islã no dicionário não deveria ser essa pessoa que escreveu, né? Tinha que ser o Emerson, né? A pessoa escreve um significado, né? E não entende nada daquilo, né? Então, assim, eu acho que nesse processo de formação contínuo, né? E a gente aqui não falando só de formação docente, são esses embates, né? Que a gente lida o tempo todo, né? Na língua inglesa, a questão das vezes a gente vê o ensino, né? O componente curricular sendo de certa forma, desmerecido dentro do contexto da educação básica. Eu sou professora dos anos iniciais de língua inglesa, né? Sou doutora em linguística aplicada, sou professora de educação básica com muito orgulho, e eu vejo o quanto que eu preciso o tempo todo provar que a língua inglesa é importante, né? Ainda que a gente esteja falando de uma língua considerada uma língua hegemônica, né? Mas dentro de um contexto escolar a gente tem esses embates. O Emerson, né, quando chega, vai diretamente no professor, que ele quer o alvo dele, né, que é com quem ele precisa dialogar para que as parcerias, que o Islã interescolar aconteça, e aí ele encontra esses embates, né, de professores de letras, formados em letras, que não consideram, né, o Islã como poesia, que não considera isso como forma de construir significado. E aí a gente tem esses embates em relação à matemática também, de ver essa coisa da matemática como verdade absoluta, e de que não pode ser trabalhado de outra forma, a não ser da forma como a gente já vem sendo ensinado há tanto tempo, né? Então, são nesses embates que a gente realmente vai conseguir, né, construir esses significados e mostrar outras possibilidades de ler o mundo. Não é ensinar ninguém a ser crítico, até porque a gente não tem esse poder, né? A gente é mostrar, olha isso aqui, como a gente pode olhar para essa situação de outra forma, né? Quem são as pessoas que estão participando daquele contexto, né, de que situação que a gente está falando, qual lugar que essas pessoas ocupam no mundo, qual o nosso lugar que a gente ocupa, né? Então, são nesses embates que a gente constrói conhecimento, constrói significado e pela linguagem. E aí eu acho que a gente consegue também fazer o que é um dos objetivos aqui dessa semana de debates, que é, como diz, né, pedagogias de fresta para reencantar escolas e sujeitos, né? São nesses embates também que o reencantamento acontece, a gente consegue colocar ali aquela né, duvidazinha, aquela ponta de vamos problematizar isso aqui, é um processo, né, passinho de formiguinha mesmo, mas acho que a gente continua, né? Nesses embates a gente vai construindo muita coisa. Tá, gente? Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom. Uma pena a gente ter que terminar, senão a gente ia ficar aqui conversando, né, e aprendendo uns com os outros. Agradeço muito a participação de vocês aqui nessa nossa mesa temática, né, integrando aqui a primeira semana de debate sobre Ensino Fundamental 2. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo até agora, tá? E quero lembrar, pessoal da rede, quem está nos assistindo, que é preciso avaliar esse nosso encontro aqui, tá? A gerência de anos finais, ela disponibilizou essa avaliação através de um link que está na descrição do vídeo, tá bom? E lembrando que para receber o certificado de participação na semana é preciso preencher essa avaliação. Tá? Outra coisa também que eu gostaria de lembrar é que todas as mesas e as rodas da semana, elas vão ficar disponíveis no canal da Multirio no YouTube, tá? Então, perdeu alguma coisa, não teve tempo de assistir tudo? Corre lá no canal da Multirio, tá? Então, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Amanhã vamos ter outras atividades, né? E aí, lembrando que na descrição do vídeo a gente tem também um link com a programação dessa primeira semana de debate, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos e participem. Participem que tá lindo demais. Tchau, tchau. Obrigada.